Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 43 minutos e chegou o momento da nossa entrevista aqui, especial sobre ferrovia, porque vamos falar da Ferrogrão. Ontem recebemos aqui no estúdio um ambientalista que trouxe aí contrapontos dizendo que não é viável essa ferrovia. Portanto, hoje a gente vai continuar esse tema, mas com o presidente do Fórum Agro, Itamar Canossa. Olá, presidente, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao programa Notícia de Frente. Bom dia Luciana, bom dia Kleber, bom dia Haroldo. Bom dia. Bom dia aos telespectadores do programa Notícia de Frente. Obrigada. Olha só, presidente, a Ferrogrão com 1.000 quilômetros de extensão, ligando Mato Grosso ao Pará, pode ligar. Sabemos da importância, de acordo com todos os estudos, de como todo esse traçado iria trazer pontos positivos para o escoamento das riquezas aqui do estado, do agronegócio. Mas, em contrapartida, quase nada é unânime nesse país e principalmente quando o tema é agro. Existem correntes que não querem a vinda da Ferrogrão a Mato Grosso. E eu pergunto ao senhor, existe, claro, um entrave que está nas mãos do STF, se não me engano, do ministro Alexandre de Moraes. Só para a gente começar essa conversa, explica como está essa questão da legalidade da Ferrogrão. De fato, existe ambiente para sair do papel ou não, que depende ainda para bater o martelo. Nós acreditamos que até o primeiro trimestre de 2022 se defina essa questão jurídica, né? Que o STF julgue e com certeza positivamente para a liberação da implantação, já que hoje ela está no TCU. Então assim, Luciana, a gente atribui a todas essas questões que você comentou, basicamente a desinformações, né? Porque tanto na questão jurídica como técnica e prática, se todas as etapas, todos os envolvidos nessa questão soubessem, com certeza apoiariam o modal ferroviário, inclusive a Ferrogrão, né? Presidente, o grande nó dessa história toda da liberação ou não da Ferrogrão é por conta da questão ambiental, né? Sustentabilidade. Ela é sustentável, ela preserva o meio ambiente ou não, definitivamente. Ontem eu perguntei para o outro representante, que é representante dos ambientalistas, né? Fala-se muito em desmatamento, mas o que é que o desmatamento de uma ferrovia, qual o tamanho, né, de um desmatamento numa ferrovia como essa? Haroldo, eu vejo ela como, pelos números que a gente tem em mãos, plenamente sustentável, porque se ela, a partir do momento que ela estiver pronta, ela já vai sair transportando aproximadamente 20 milhões de toneladas de grãos. A gente sabe que esse grão basicamente é para exportação. Ela liga o Mato Grosso a Miritituba, ao distrito. Então ali é um transbordo para sair do país. Na questão ambiental, eu vou usar um número prático para que fique bem claro essa questão. Um trem, ele disponibiliza de três locomotivas. Cada locomotiva tem 3 motores. No total, 9 motores num trem substituem mais de 400 caretas numa rodovia. Aí você imagina você retirar 400 caretas numa rodovia. Você imagina hoje na BR-163, passando pelo ponto que comentado, que 2.500 por dia hoje passe, né? Então você imagina o tanto ou menos de queima de combustível, de acidentes, pneu, queima de borracha. E a ferrovia, quando você levanta a essência dela, ela traz o quê? Ela traz uma área pequena de uso para ser feita. E ela vai ser feita paralela ao 63, a qual já é de domínio da União. Em poucos pontos ela vai ter que desviar serras, mas é uma questão muito pequena. E a questão da reserva Jamanchim. Então, quando você fala na reserva, você fala o seguinte, que 0,05% da reserva seria afetada. Mas o que acontece? Esse ponto da reserva também é domínio da BR, domínio da União. Então, quando você analisa e você soma todos os pontos positivos, você chega à conclusão do que eu comentei antes.
Quem é contra é porque não tem a informação correta. Ela é viável, ela é economicamente viável, ela é ambientalmente correta e mais apropriada. E assim, Haroldo, eu lhe coloco mais uma situação. Quando você faz uma rodovia, você abre espaço para uma questão de secundárias, para dentro do mato, para desmatamento, para essas questões, né? Quando você abre uma ferrovia, você não tem essa possibilidade, porque você não vai abrir ferrovias laterais, ou você não tem essa opção. Então, nesse ponto, nesse quesito, ela acaba sendo uma barreira para que se evite o desmatamento. Então, daqui a pouco, da forma como o Mato Grosso está crescendo, de 6 a 7 milhões de toneladas ao ano, nós passaremos hoje, com certeza, de 70 milhões, para daqui a 10 anos, 120 milhões de toneladas. Então, você imagina que não há possibilidade de transporte rodoviário nessa questão. Além da questão do frete, né? A economia do frete é em torno de 19 bilhões, é isso? Exatamente. Itamar, o resumo do argumento que o ambientalista Sérgio Guimarães trouxe ontem aqui é o seguinte: a Ferrogrão ela está subestimada quanto aos custos. Aí ele alega que, além dos 8 bilhões legais que são previstos, na verdade você precisaria de 30 bilhões para concluir a implantação da ferrovia, e tem uma superestimação da carga a ser transportada, o que não, por isso ela seria inviável. Um alto custo para um pequeno volume de carga a ser transportada e, ao mesmo tempo, induzindo a fronteira agrícola para uma região de floresta amazônica e com muitas, 18 ou 19 tribos indígenas diferentes, muito sensíveis do ponto de vista antropológico. Assim, para esse volume de carga que declarado ou previsto, já tem 163, não precisaria da Ferrogrão, levando em conta que Mato Grosso já tem hoje a Ferronorte e a chegada da FICO também, que seriam alternativas mais viáveis. Aí eu pergunto ao senhor objetivamente o seguinte: o senhor falou agora há pouco que de cara a ferrovia transportaria 20 milhões de toneladas e agora só dá um outro número de um total de 70 milhões de toneladas que Mato Grosso produz. Então nós estamos falando aí em pouco mais de 20%, né, da produção total do Estado. Como é que o senhor avalia esse aspecto da crítica que ele trouxe ontem, que ela não é meramente ambiental? Ela, claro que ela tem a componente ambiental, pelo alto custo ambiental, pelo pequeno resultado econômico. Em resumo, que ele trouxe ontem aqui para a gente. Olha, Kleber, eu discordo totalmente desse ponto de vista, porque, como eu falei, ela já sai viável economicamente. Vamos analisar a questão econômica agora, né? E até o fim da concessão, ela terá a capacidade de transportar 40 milhões de toneladas. Então, quando você fala em uma produção que aumenta 6 milhões de toneladas ao ano, primeiro, você tem produtos que conseguem fornecer transporte em qualquer modal. Vai ter necessidade de juntar a Ferronorte, a FICO, a Ferrogrão, aumento de rodovias, para poder dar conta desse transporte, porque senão vai continuar sendo um gargalo sempre. Então, há necessidade sim da Ferrogrão, senão nós vamos enforcar a produção agrícola mato-grossense. Outro ponto, a Ferrogrão ela não vai passar por área indígena, ela passa pela lateral ou próximo à reserva Jamanchim. Então, essa questão de dizer que vai afetar diretamente, não. E eu volto a frisar que a ferrovia, não falo só da Ferrogrão, toda a ferrovia, ela acaba sendo uma barreira, porque você não tem aquela possibilidade de ficar expandindo ferrovia para todo e qualquer lugar, ao contrário de rodovias, né? Então eu vejo que essa colocação, esse ponto de vista que você comentou, Kleber, não concordo em nenhum ponto dele. Só um adendo, essa mesma crítica da viabilidade econômica, Itamar, ela é feita hoje por grandes produtores de Mato Grosso. Aí eu quero entender, na lógica, na sua opinião, qual é a lógica, por exemplo, dos grupos Bom Futuro, MAGE, que preferem as outras duas ferrovias em vez da Ferrogrão?
O que explica isso? Kleber, essa questão de ser contra ou a favor, cada um tem os interesses pessoais, eu não entendo quais seriam os deles. O que eu posso te colocar claramente que todas as pessoas ligadas diretamente ao traçado da ferrovia, numa unanimidade, municípios, empresas, produtores rurais, aonde seriam afetados diretamente com as ferrovias, inclusive a Ferrogrão, são favoráveis. São porque ela como eu comentei anteriormente, ela é viável em todos os pontos. Ela vai trazer empregos diretos, indiretos, ela vai trazer, toda a situação será positiva, porque não haverá uma questão negativa de poluição, de desmate, necessariamente tendo que fazer desmate, já que a área já é aberta. E outra questão, toda a área utilizada para a ferrovia, a vegetação, aos poucos, ela vai começar a se recompor até próximo aos trilhos. Então, o que há de interesse desses grupos, Kleber, eu não entendo, eu vejo que cada um tem o interesse pessoal dele. Agora, as pessoas ligadas diretamente no traçado são favoráveis, sim. Agora, presidente, vai ter um movimento de fato nesse próximo final de semana em Sinop, pró-ferrovia. O deputado Medeiros até fez a confirmação de que novamente o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, estará no município neste sábado, justamente para voltar a discutir a possível construção da Ferrogrão. Em contrapartida, né, se isso realmente já está confirmado, o senhor vai poder responder aqui para a gente, mas uma coisa é importante, como o Fórum Agro vê nesse momento essa ruptura, essa tensão entre o governo federal e o STF, já que a Ferrogrão está parada lá no STF. O senhor acredita que vai ter um posicionamento que realmente vá favorecer esta causa ou isso pode trazer interferências diante de tanta tensão entre os poderes? Essa questão, no momento, eu vejo ela como totalmente desnecessária, porque ela acaba tendo um entrave num momento onde já seria já teria que estar funcionando essa ferrovia, ou pelo menos já está sendo construída. Nós acreditamos que o interesse público, ele é aliado ao interesse particular, ao interesse privado das pessoas que necessitam da ferrovia. Essa soma do posicionamento unânime favorável à ferrovia, ela consiga se resolver no máximo no primeiro trimestre do próximo ano, se defina favoravelmente. A gente tem certeza disso porque nós, produtores rurais, tudo que é possível fazer, está fazendo. Vou dar um exemplo. Foi entrado com amicus curiae, junto ao STF, nós como produtores rurais, como representantes da entidade, dos produtores, para fortalecer ainda mais, para demonstrar a necessidade desse modal de transporte. Então, diante de tanta necessidade, e aí eu faço um apelo para que as pessoas entendam e vejam a questão da fome no mundo. A gente sabe que pelo menos 1/5 da população mundial sofre de privações. Nós temos a solução para esse problema. É fácil, Luciana, eu, você, nós aqui, o Kleber, o Haroldo, aqui nós conversarmos, tomamos café da manhã, estamos abastecidos, barriga cheia. Agora, é fácil debater essas questões quando você está tranquilo. Agora, se você coloca num ponto onde pessoas passam fome e nós teríamos a condição de resolver esse problema e de interesse, inclusive, não é demagogia, porque esse interesse em resolver o problema é uma questão econômica para nós também. Nós temos recursos naturais, nós temos espaço físico e o entrave disso é uma discussão política. Então eu vejo que é uma questão tão pequena diante de um cenário, diante de um problema tão grande, e eu vejo que não tem outra saída a não ser uma concessão e a construção da Ferrogrão e outras também. Né? Só para concluir, né? O senhor confirma a agenda do ministro? Sim. E pode ter também um movimento contrário de ambientalistas? Com certeza, Luciana. O ministro vai estar em Sorriso no dia anterior, no dia 20, e no dia 21 em Sinop, às 9 da manhã. Ele já confirmou a presença e nós estaremos lá conversando, dando apoio e entendendo como a democracia funciona. Com certeza haverá pessoas contrárias
no direito da expressão, de liberdade de expressão, com certeza eles serão bem recebidos também, né? Eu acho que o Itamar, ele resumiu em uma frase, durante toda a entrevista, exatamente a interpretação que eu tenho com relação a essa questão da Ferrogrão. É muito menos questões ambientais, preocupação ambiental, né? Porque pelo percentual que eu não tinha na entrevista passada e passei a ter hoje, que é de 0,05, salvo engano, com relação à área que pode ser utilizada, né, indígena, para poder fazer a construção da Ferrogrão, realmente o percentual é muito pequeno. O interesse é muito mais político, na medida que você tira 4 mil caminhões, você tira todo um sistema ligado exatamente às questões rodoviárias. Não é isso que incomoda, e essa pressão não é pequena, né? Porque, veja bem, são grandes multinacionais que têm interesse em manter o sistema como está. Você não acha que, sob pressão, né, o Supremo Tribunal Federal, do jeito que se encontra hoje, não pode realmente dar um passo atrás e dar uma negativa com relação à Ferrogrão? Haroldo, eu tenho a certeza que não. Eu tenho a certeza que quando você começa a dar importância ao que de fato, o que é importante, que é a produção de alimentos, e ainda a gente teve uma questão de pandemia, o que agravou ainda mais. Eu acredito que essas situações vão sensibilizar os nossos ministros do STF, e eles com certeza trabalharão positivamente, sim. Não há a menor dúvida que a ferrovia vai sair e a partir do ano que vem começar os trabalhos. Então, sobre essa questão jurídica, tem um dado aqui que pode ser referência, né? Sob o argumento ambiental, tentaram barrar a concessão da 163 no mês passado e não conseguiu, né? A Justiça autorizou o andamento e foi feito o leilão. Essa ferrovia, você falou, nós vamos exportar 20 milhões de grãos da nossa produção, não sei se é só soja, né? Pode ser milho, toda a algodão, produção, né? Todas as commodities, né, que a gente produz ali. Peixe, carne, enfim. Proteína. E o que a gente traz de lá para cá nessa ferrovia? Toda a matéria-prima necessária, porque assim, a gente tem que partir do ponto de vista que ao norte é metade do caminho do que do sudeste. Então, ao invés de você trazer de 2.000 quilômetros do Porto de Santos, 2.300 quilômetros, você traria de 1.000 quilômetros e em cima de um trem. Então, assim, toda a matéria-prima para a lavoura, como insumos, adubos, o próprio material para produzir minerais, para produção de proteína animal. Então, você acaba tendo uma via de dois sentidos. Você sai com a produção e você volta com insumos para essa própria produção. Então, 1.000 dá de Sinop a Miritituba, né? Mas e de Miritituba até o porto, pela hidrovia, mais quanto? Até Santarém, que seriam mais próximos, aproximadamente mais 150, 180 quilômetros. Tá, mas ainda não é o porto, né? Estou falando lá isso vai para onde? Vai para Manaus? Santarém, né? Santarém, pois é, mas Santarém ainda é hidrovia. Até o porto marítimo, que é para exportação, vai mais quantos quilômetros? Mais 1.000 e pouco, né? Isso, aproximadamente. Vai por hidrovia. Então, assim, quando você fala 2.100 ou 2.500 até Santos, isso, ou Paranaguá, hoje tem um trecho de ferrovia e rodovia. Isso. Para os portos de Manaus, que deve ser o mais próximo, né, que essa hidrovia atende, dá mais 2.000 e pouco também, sendo 1.000 de ferrovia e mais 1.000 e pouco de hidrovia, não é isso? Isso, exatamente. Ok. A questão é que você estando em cima, como vai acontecer, estando em cima de uma parte na ferrovia, desse transporte, e boa parte em hidrovias, são os dois modais mais baratos que você tem para transportar. Você consegue volume a baixo custo e com baixo poder de poluição, né? Então, na soma econômica desses modais, ela é viável. Você falou, eu sou um entusiasta e curioso, você falou dos motores, né, da locomotiva, né? Movidos a que esses motores? Será que nós, até a execução completa dessa ferrovia, da Ferrogrão, nós poderemos ter aí, como tem na Nova Zelândia, por exemplo, já na Alemanha, né, locomotivas movidas a energia solar, para que seja mais sustentável ainda? Haroldo, eu compartilho do seu ponto de vista, e eu sou também, além de
Eu suspeito em falar, porque também a gente é produtor rural, mas eu também sou entusiasta nessa área, porque, lógico, hoje você tem motores a combustão também. E não há outra forma para tamanha carga, tamanho movimento de produtos, né? Mas como acontece nas questões de automóveis, fontes alternativas, isso também é uma questão inevitável. A gente sabe que carros, em 10, 12 anos no máximo, eles vão separar, não vai ter essa produção de motores a combustão. Exatamente. E eu vejo por que não daqui a pouco na questão de ferrovias. Então você potencializaria ainda mais o que já é positivo, né? Então é uma visão positiva mais a longo prazo. Então tudo leva a somar, tudo que a gente estuda, trabalha, todo ponto de vista que a gente tenta levantar, ele acaba sendo positivo nessa questão. Tamar, você tem aí dados de qual seria o impacto no preço do frete com a implantação? Porque a informação que eu tenho é que com o asfaltamento da 163 já houve uma redução bastante significativa no frete, da ordem de aproximadamente 24%. Com a ferrovia, para quanto que seria isso? O traçado nas mesmas condições, no mesmo tamanho, na mesma distância, entre um modal e outro, ele ocorre uma diminuição aproximada de 40%. O trem, ele diminuiria esse valor. Itamar Canossa, muito obrigada, viu, por todos os seus esclarecimentos aqui em relação a Ferrogrão, e que nós torcemos aqui é por Mato Grosso, é para o Brasil, para o desenvolvimento, né, que continue veloz, ainda mais veloz como uma locomotiva tão necessária, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Luciana, a oportunidade de nós expormos de fato o que é importante, porque como eu falei antes, quando um produtor rural ele expõe o seu ponto de vista, lógico, ele é suspeito em falar porque ele é parte beneficiada, né? Mas quando você entende o todo, o que se produz, o que é alimento, é proteína, é grão, o mundo precisa de comida. A gente sabe que a população vai aumentar até 2050 aproximadamente. Esse grau de crescimento mato-grossense é um dos poucos que conseguirão fazer isso a longo prazo para atender essa demanda mundial. Então a gente sabe da importância que o Mato Grosso tem frente ao mundo. E a gente conta com vocês para que tudo fique claro e que as pessoas, o telespectador, entenda de forma clara e verdadeira. Tá certo, afinal de contas, Mato Grosso é o celeiro do mundo, né? Exatamente. Assim? Olha, gente, vamos para um rápido intervalo, porque o tempo está correndo, viu? Mas daqui a pouquinho nós voltamos.